Beleza, estão escutando? Eu tô, professor, não sei se você tá me escutando. Eu estou. Aham. Beleza, vamos começar aqui com o primeiro exercício, tá? Vamos lá. Só um pouquinho. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então vamos lá. O primeiro exercício, né? Vamos fazer uma análise aqui. Então a reação me dá o seguinte. Então determine o reagente limitante, tá? Então aqui só pede o reagente limitante. Então como é que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever a equação 2Na mais o bromo fornecendo 2NaBr. Beleza. Então aqui na letra A, por exemplo, na letra B, em todas as letras está em mols, tá? Tá uma proporção molar. Então a reação me dá a proporção, ó. 2 mols de sódio para 1 mol de bromo. Então, por exemplo, na letra A, o que fala na letra A? Eu tenho 2 mols de sódio e 2 mols de bromo. Ó, a proporção é molar e os dados estão me dando em número de mols, então nem preciso transformar. Olha o que o exercício me dá pela proporção. Pela reação, 2 mols de sódio me dá 1 mol de bromo. Mas é bem o que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, eu tenho exatamente 2 mols de sódio. Pela reação, 2 mols de sódio me dá 1 mol de bromo. Ou seja, com 2 mols de sódio, eu precisaria só de 1 mol de bromo. Então, se eu tenho 2 mols de sódio e tenho 2 mols de bromo, significa que tem mais bromo do que eu preciso. Então, o bromo está em excesso. Então, a pergunta é: determine o reagente limitante. Se o bromo está em excesso, o sódio é o reagente limitante. Então, a resposta da letra A é essa. Agora a letra B. Então, a letra B me dá que eu tenho 1,8 mols de sódio e 1,4 mols de bromo. Então, por exemplo, a gente vai pela reação química. Então, pela reação, ó, 2 mols... Ah, gente, peraí, me dê um segundo que minha caneta acabou a bateria aqui. É bem rapidinho, vou carregar um pouco, pelo menos. Então, a gente utiliza aqui a proporção, tá? Já continuo, peraí. Uns 5, 6% dá para fazer alguma coisa. Hein, professor, o senhor tem uma mesa digitalizadora? Não, tem um iPad. Ah, ok. Quer dizer, eu tenho mesa digitalizador, mas eu não gosto. Eu prefiro o iPad, ele tem mais precisão, sabe? Uhum. Então, assim, aqui, vamos lá. 1 mol de sódio está para 1,4 mol de bromo. Então, pela reação química, o que eu tenho na reação química? A reação química me diz que 2 mols de sódio está para 1 mol de bromo. Então, isso aqui é da reação. Agora, eu pego um dos dois e calculo o outro. Por exemplo, vamos pegar o sódio. 1,8 mols de sódio, eu precisaria de X de bromo. Então, faz a continha 2x igual a 1,8. X igual a 0,8.
9 mols de bromo. Então, observe, ó, para 1,8 mols de sódio, eu precisaria de 0,9 mols de bromo. Quanto que eu tenho de bromo? 1,4. 1,4, ou seja, eu tenho mais bromo do que eu preciso. O bromo está em excesso. O sódio é o reagente limitante. Então, como eu tenho mais bromo do que eu preciso, eu tenho 1,4, eu só precisava de 0,9, tenho 1,4, significa que tem mais bromo do que eu preciso, tá? Então, o bromo está em excesso e o reagente limitante é o sódio. Sódio. Tá? Agora vamos para o próximo aqui, a letra C. O que a letra C me diz? O que a letra C me diz? Professor, A letra C me diz o seguinte, ó. senhor, Oi, pode falar. você pode voltar um pouquinho ali para mim anotar um negócio? Posso. Já copiei, muito obrigado aí, professor. Então vamos lá para a letra C. Da reação ainda. O que a reação me diz? Que 2 mols de sódio estão para 1 mol de bromo. Na letra C, diz que eu tenho 2 mols de sódio e 1 mol de bromo. Quer dizer, 2,5 mol de sódio e 1 mol de bromo. Então, ó, se eu tenho na letra C, né, 2,5 mol de sódio e 1 mol de bromo. Então, da reação, 2 mol de sódio estão para 1 mol de bromo. Se eu tiver 2,5 mol de sódio, eu preciso de X. Então, faço cruzado aqui, 2x igual a 2,5. Então, x igual a 1,25 mol de bromo. Então, atentem-se o seguinte, ó. Eu tenho 2,5 mol de sódio. Com 2,5 mol de sódio, eu preciso de 1,25 mols de bromo. Mas quanto de bromo eu tenho efetivamente? 1, né, professor? 1, isso aí. Ou seja, eu preciso de mais, eu tenho menos bromo do que eu preciso, certo? Então, nesse caso, o bromo está limitando. Tenho menos bromo do que eu preciso. Eu precisaria ter 1,25, mas eu tenho 1. Então, tem menos bromo do que precisa. Tá? Então, o bromo está limitando. O bromo é o reagente limitante. Aí, para a letra D. A letra D me diz o quê? Que eu tenho 12,6 mols de sódio e 6,9 mols de bromo. O que a reação me diz? A reação me diz que 2 mols de sódio estão para 1 mol de bromo. 12,6 mols de sódio vai dar X. Então, 2x igual a 12,6. X igual a metade, 6,3. Tá? Então, o que eu sei? Vamos recapitular aqui, ó. Para 12,6 mols de sódio, eu preciso de 6,3 mols de bromo. Mas quanto de bromo eu tenho? Ó? Tenho 6,9, ó. Ou seja, eu tenho menos bromo do que eu preciso, certo? Quer dizer, eu tenho mais bromo do que eu preciso. Eu preciso de quanto? Eu preciso de 6,3. E eu tenho efetivamente 6,9. Então, eu tenho mais bromo do que precisa. Então, o bromo está em excesso. Então, sódio é o reagente limitante. Beleza. E acabou o exercício 1. Vamos para o exercício 2.
Então, exercício 2. Calcule o rendimento teórico do produto em mols. O rendimento teórico, lembra, é o calculado pela equação, tá? Para a quantidade inicial de reagentes. Então, beleza. Vamos pegar aqui, ó. O titânio, tá? Mais 2 cloros vão fornecer TiCl4. Eu nunca posso usar nas contas quem está em excesso, porque senão você vai produzir mais do que efetivamente você conseguiria. Você sempre tem que utilizar quem está limitando a tua equação, porque ele é o que primeiro acaba, né? A partir do momento que aquele está em menos acabou, o outro não consegue mais reagir, ele não vai reagir sozinho, né? Então aqui o que você tem? Você tem que primeiro descobrir que está em excesso. Observe que está tudo em mol aqui, tá? E está pedindo a quantidade em mol, também não preciso transformar aqui, ó. Então, 1 mol de titânio está para 2 mols de cloro. Ó. 1 mol de titânio está para 2 mols de cloro. O exercício me deu duas... Ele está pedindo para eu calcular, ó, e aqui está... Eu vou pôr tudo já. Da reação, 1 mol de titânio está para 2 mols de cloro e 1 mol de cloreto de titânio. Aí o exercício ele me deu duas quantidades. Ele me deu 4 mols de titânio, 4 mols de cloro, e quer saber quanto que eu vou produzir do cloreto de titanato. Mas eu não posso usar na equação quem está em excesso. Então, eu não posso calcular até eu descobrir quem que está em excesso, tá? Então, eu tenho que descobrir se o titânio está em excesso ou se o cloro está em excesso. Então, eu vou calcular para um dos dois, fingindo que ele não existe. Então, aqui, ó. 1 mol de titânio está para 2 mols de cloro. Da reação. Aí, 4 mols de titânio está para X mols de cloro. Então, estaria 8 mols de cloro. Então, observe, ó, que com 4 mols de titânio, eu precisaria de 8 mols de cloro. Mas quantos mols de cloro que eu tenho lá? 4. 4. Então, eu tenho menos cloro do que eu preciso. Certo? Então, o cloro é o limitante, é ele que acaba primeiro, ele limita a reação. Então, eu não posso usar na letra A o titânio na conta, eu tenho que utilizar o cloro. Agora, eu calculo o que eu preciso. Eu sei que o cloro é limitante. Precisaria de 8 para essa quantidade, eu só tenho 4. Então, é o cloro que eu vou usar nas contas. Então, da reação, 2 mols de cloro está para 1 mol de TiCl4. 4 mols de cloro, que é o limitante, é ele que eu uso, vai me dar uma quantidade X. Então, 2x igual a 4. X igual a 2. Beleza? Vamos para a letra B. Então, a letra B segue a mesma linha. Então, Ti mais 2 cloro, dando TiCl4. Então, aqui está 1 para 2 para 1. O exercício me dá 7 mols de titânio e 17 mols de cloro. Um dos dois está em excesso. Nunca posso usar o excesso nas contas, tá? Então, aqui, ó, nunca vou usar o excesso. Eu vou calcular um dos dois para ver qual que está em excesso, tá? Então, por exemplo, se eu calcular o titânio aqui, ó, 1 mol de titânio está para 2 mols de cloro. 7 mols de titânio, que é o que o enunciado me deu, precisaria de quanto de cloro? X. Então, X igual a 14, fazendo a conta. Ó, então, para 7 mols de titânio, eu preciso de 14 mols de cloro. Mas quanto que efetivamente eu tenho? Ó? 17. Então, eu tenho mais do que eu preciso. Então, não é ele que limita a reação. Se eu preciso de 14 e tenho 17, eu tenho em excesso. Então, o cloro está em excesso. Então, se ele está em excesso, eu não posso utilizar ele na conta. Eu tenho que utilizar o titânio. Então, eu não posso utilizar o cloro porque ele está em excesso. Eu tenho que usar o limitante. Então, vamos pensar aqui, ó. 1 mol
de titânio está para 1 mol de TiCl4. Então, 7 mols de titânio, porque é ele que é o limitante, vai me dar X. Tá 1 para 1, vai dar 7 aqui também. Dúvidas até aqui? Beleza? Então vamos para a letra C. Mesma ideia. Então aqui na letra C, o que a gente sabe na letra C? Pela reação química, 1 de titânio, 1 mol de titânio, está para 2 mols de cloro, está para 1 mol de TiCl4. Agora, se eu tenho 12,4 mols de titânio, que o enunciado me deu. E tenho 18,8 mols de cloro. Um dos dois está em excesso. Então, eu vou calcular. Eu ignoro um e calculo o outro. Tá? Então, 1 mol de titânio estaria para 2 mols de cloro. 12,4 mols de titânio que o enunciado me deu, eu precisaria de quanto cloro? X. Então, X seria 24,8 mols de cloro. Então, assim, para 12,4 mols de titânio, eu preciso de 24,8 mols de cloro. Mas eu não tenho tudo isso, porque eu só tenho 18,8. Então, eu tenho menos cloro do que eu preciso. Se eu tenho menos cloro do que eu preciso, o cloro é o agente limitante. É o reagente limitante. Não, agente. Reagente limitante. Então, é ele que tem que entrar nas contas. Então, da reação. Tá ali em cima, né? 2 mols de cloro está para 1 mol de TiCl4. Como ele é o limitante, eu tenho que usar o cloro. 18,8 mols de cloro e dá X. Então, 2x igual a 18,8. Metade de 18, 9. Metade de 8, 4. Então, 9,4 gramas de TiCl4. Beleza? Então, lá se foi o exercício 2. Dúvidas até aqui? Então, vamos em frente. Exercício 3. Então, aqui, o sulfeto de ferro 3 reage com monóxido de carbono. Dando 2 ferros e 3 CO2. Tá? Agora, o que eu sei? Uma mistura contém inicialmente, a mistura contém inicialmente 22,35 gramas de ferro e 14,78 gramas de CO. Perceba. Professor, Oi. o monóxido de oxigênio, ele é CO ou ele é CO2? Não, o CO2 é dióxido. Então, aqui, ó. CO2, dióxido de carbono. Também chamado de gás carbônico. CO, monóxido de carbono. Péssimo para o meio ambiente e para a saúde das pessoas, ocorre quando há reação incompleta.
Porque a maioria do exercício ele está dizendo que vai produzir monóxido de carbono, né? Deixa eu ver. Aham. Não. Ó, ele fala assim, o sulfato de ferro reage com monóxido. Então, aqui, ó, sulfato e monóxido, ele reage, são os reagentes. Então, o monóxido, o ferro, aqui, o sulfeto de ferro 3 reage com monóxido. Então, eles são os reagentes, porque eles reagem, entendeu? Aí, de acordo com a equação, daí ele reage, ó, o sulfeto de ferro 3 reage com monóxido de carbono e forma ferro e dióxido de carbono. Tranquilo, professor, entendi. Então, vamos lá. Então, o exercício me diz que tem 22,35 gramas de sulfeto de ferro 3 e 14,68 gramas de CO. Um dos dois está em excesso, certo? A primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é que eu tenho mol e grama. Não pode, porque a reação me dá a proporção. Se eu pensar aqui na reação, ó, eu tenho 1 mol de sulfeto de ferro 3 e 3 mols de monóxido de carbono. Ó. Mol, grama. Não pode, certo? Então, aqui ou tem que estar tudo em mol, ou como tem que estar tudo em grama. Mas ele quer a resposta em grama, então vamos deixar a resposta já deixar tudo em mol. Tudo em grama, tá? Então, o que eu preciso? Quando eu tenho de mol para grama ou grama para mol, aí sim eu tenho que utilizar a massa molar, certo? Então, a massa molar vem da tabela periódica. Então, vamos imaginar aqui a situação. Deixa eu pegar direto aqui, tá? A massa molar, vocês já sabem como é que acha, né? V ali do ferro, multiplica por 2, o oxigênio é 16, e multiplica por 3. Então, a massa molar do Fe2O3, ela vai dar ali 160 gramas por mol. Tá? Então, massa molar. Já pegando direto aqui, ó. Massa molar do ferro 2O3. A massa molar é 160 gramas por mol. O CO é fácil. O carbono, vocês sabem que é 12. O oxigênio, 16. Tá? Então, a massa molar do CO é 12 mais 16. Ou seja, 28 gramas por mol. Então, a massa molar. E o que eu vou fazer? Eu vou converter esses valores que estão em mol para grama. Se pro sulfeto de ferro 3 eu tenho 160 gramas por mol, ó, 160 gramas, 1 mol de F2O3. 1 mol é exatamente o que eu tenho aqui. Então, ó, 1 mol vale 160 gramas. Tá? Então, 1 mol de sulfeto de ferro 3 vale 160 gramas. E agora para o CO? Para o CO eu não tenho só 1 mol, eu tenho 3. Então, para o CO, monóxido de carbono, eu sei que a massa molar dele é 28 gramas por mol. Mas quantos mols eu tenho? 3. X. Então, X igual a 28 vezes 3. Dá 84. Beleza? Então, vamos ajustar aqui a proporção. Ó. Da reação, eu tenho 1 mol de Fe2O3 está para 3 mols de CO. Só estou transformando a proporção de molar para mássica. 1 mol de Fe2O3 equivale a 160 gramas de Fe2O3. 3 mols de CO equivale a 84 gramas de CO. Isso aqui vem da reação. Só transformei a proporção molar em proporção mássica. Faltou espaço, deixa eu por outra folha aqui. Então, da reação química,
transformei a proporção molar de 1 para 3 para a proporção máxima. Então, 160 gramas de sulfeto de ferro 3, Fe2O3, estão para 84 gramas de CO. Agora, o enunciado fala que eu tenho 22,35 gramas de sulfeto de ferro 3 e que eu tenho 14,78 gramas de CO. Um dos dois está em excesso. Um dos dois está em excesso. Certo? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Eu tenho que descobrir primeiro quem está em excesso. Então, eu vou calcular um como se o outro não existisse, tá? Vamos calcular o excesso. O cálculo do excesso ou limitante, tá? Então, da reação, 160 gramas de Fe2O3 estão para 84 gramas de CO, da reação. Com 22,35 gramas, que o enunciado me deu, de sulfeto de ferro 3, eu teria uma quantidade X de CO. Teria ali uma quantidade X de CO. Vou fazer a continha aqui, ó. 160x é igual a 84 vezes 22,35. Então, aqui, ó, o X é igual a 84 vezes 22,35 divididos por 160. Então, o X, vamos fazer a continha aqui, 84 vezes 22,35 divididos por 160. Deu 11,73 gramas. Gente, ó, analisem o seguinte aqui, ó. Eu tenho 22,35, ó. Eu tenho 22,35 gramas de sulfeto de ferro 3 e tenho 14,78 gramas de CO. Primeiro eu descobri qual dos dois está em excesso. Então eu peguei um deles e fiz a conta, certo? Para eu descobrir quem está em excesso, eu peguei um deles e fiz a conta. Aí como que funciona aqui? Como que é o procedimento? Eu precisei, né, calcular para um deles. Então eu vi que para 22,35 gramas, eu obtive um valor de 11,73. Ou seja, o que isso quer dizer, gente? Que com 22,35 gramas, eu produziria 11, eu precisaria, não, com 22,35 gramas, eu precisaria de uma quantidade ali que me foi fornecida, que é o 11,73, mas efetivamente eu tenho 14,78. Vocês estão na escuta ainda? Está todo mundo super quieto? Na escuta, professor. Show. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, ó, deixa eu... Até perdi a pergunta aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para o AVA aqui que eu perdi, peraí. Então, aqui, ó. Agora a pergunta é, uma vez tendo ocorrido a reação completa, o que acontece com a reação completa? Quem acaba antes numa reação completa? Quem acaba antes quando eu tenho uma reação completa? O reagente limitante. O reagente limitante. E o que sobra do reagente limitante é o que não consegue reagir. Então, olha que a pergunta, ó. Uma vez tendo ocorrido a reação completamente, quanto possível, qual é a massa do excesso restante? Veja, olha só, com 22,35, faça uma análise aqui do problema, tá? Com 22,35 gramas de F2O3, eu precisaria de 11,73 gramas de CO. Certo? Então, assim, o CO, eu não tenho só 11,63, eu tenho 14 e pouco, certo? Então, eu tenho mais CO do que precisa. Como eu tenho mais que precisa, ele não vai reagir inteiro.
Então, se eu tenho 22,35 gramas de sulfeto de ferro 3, eu vou reagir apenas 11,73 gramas de CO. A pergunta é, quanto vai ficar de excesso? Então, quem que está em excesso? Quem está em excesso? O CO, professor. CO. O CO. Por quê? O CO tem 14,78 e só precisa de 11,73. Então, quem que vai sobrar? Quem está em excesso. Quanto que vai sobrar? Então, assim, sobra. Você tem... 3,05. Isso, você tem 14,78. Mas você não vai reagir tudo isso porque ele tem a mais. Quanto que reage? Menos 11,37. Então, 14,78 menos 11,37 dá... Quanto que dá? 0,5. 3,05. Fizeram as contas aí? Beleza? Professor, é 11,73, professor? 14,78? Menos 11... Ah, desculpa. Não, eu que inverti aqui, ó. É 11,73, isso. Dá 3,05, tá? Gramas. Então, isso aqui é o que sobra de quem está em excesso, porque é o que a pergunta faz. Ó. Uma vez tendo ocorrido a reação completamente, ou seja, reagiu tudo o que dava. Qual é a massa do reagente em excesso que sobra? Você tem 14,68 gramas. Reage 11,63, vai sobrar a diferença entre os dois. 3,05. Beleza, gente? Mas ali está perguntando ainda o rendimento percentual da reação, né, professor? Não sei. Tá perguntando aqui? Peraí. Não, né? Tá perguntando só uma mistura de reação. Uma vez tendo ocorrido a reação, qual é a massa em gramas do reagente em excesso, né? Não tem mais pergunta, certo? Ô, professor, eu fiz diferente, só que deu a resposta igual, Não tem problema, você deve ter feito invertido, né? Você deve ter feito... Deu CO, só que não deu a mesma gramagem. No caso que eu fiz, por exemplo, ali, eu joguei para 1 mol. Mas às vezes dá uma diferença por causa de arredondamento. Deu deixa eu ver aqui quanto que deu. Deu 0,17 gramas. Não, aí tem erro de conta no meio, então. É que daí eu joguei para 1 mol. Eu fiz o 160 para 1 mol, 22 para X. Peraí, como é que se fez? Vamos ver aqui, ó. Você fez em mol a conta, é isso? Isso. Então, na verdade, você tem que fazer o inverso aqui, ó. Você tem da reação química, que é 1:3. Aí, nesse caso, a gente transformou de mol para grama. Aqui nós vamos transformar de grama para mol. Então, 22,35 gramas, ó, você tem que transformar isso aqui para mol e esse aqui para mol. Tá? Você tem que transformar os dois para mol. Então, como é que ficaria ali? Você sabe que 160 gramas de... Peraí. 160 gramas de ferro tá para 1 mol. Tá? Aí, o 22,35 dá X. Foi isso que você fez? Isso. Então, vamos lá. 160 gramas por mol. Ali você tem... vamos ver aqui. Você tem 22,35. X. Então, vai ficar aqui 22,35 vezes 1 dividido por 160. Dá 0, vai dar uma diferença porque eu não arredondei, mas vai dar 0,14. 97. Não, pode ser, não tem problema. A diferença é pequena. Opa, grama não, mol. Tá? E o outro ali, o outro é 40 e 12 mais 16, 28.
tá? O outro é 28 gramas por mol. Então, ali para o outro, 28 gramas, 1 mol. Quantos gramas eu tenho? 14,78. 14,78 gramas, X. Então, X igual a 14,78 divididos por 28. Dá 0,5279 mol. Tá? Agora você tem tudo em mol, em vez de grama. Aí o que você sabe? Da reação química. Então estaria errado eu colocar só assim, né? 1 mol, só assim, tá errado. Ó. 1 mol tá para 3 mols. Você pega um dos dois. Vamos pegar ali o 0,14, tá? 0,1397 mol precisaria de X. Faz a conta. Então, 0,1397, ou 0,14, pode arredondar, tá? 0,1397 vezes 3. Dá 0,419, é mol. Mas quanto que efetivamente eu tenho, ó? Dá 0,41. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 0,5279. Então, quanto que eu tenho? Eu tenho aqui a mais, ó. Eu precisaria de 0,4191 e tenho 0,5279. Então, aqui eu vou fazer a diferença. Então, quem que é a diferença? 0,5279 menos 0,4191. Então, 0,52... 0,1088. 0,... Oi? Quanto? 0,1088. Isso, tá certo. Tá? Mol. Só que a resposta aqui é em grama. Então, isso aqui é mol de CO. Tá? Agora tem que transformar para grama. Para a massa molar ali, 28 gramas do CO está para 1 mol. 0,1088 mol X. Então, X é esse valor, vezes 28, 3,05. Mesma resposta. 3,05. Entendeu? Tem que dar igual. Entendi. Desse jeito que você fez é muito mais trabalhoso. Você teve que transformar todo mundo para mol, daí achar a resposta em mol e depois voltar para grama. Se você transforma tudo para grama, você faz menos conta, mas tanto faz. Entendi, obrigado. Nada. Então vamos para o próximo e último exercício desta série. Então vamos lá aqui, ó. Então, muitos chips de computador são feitos de silício, que ocorre na natureza na forma de SiO2. Então, silício, SiO2. Quando é aquecido até fundir, então ele aquece, ele reage com carbono sólido. Carbono sólido é o C. Tá? Então, ele reage com carbono sólido. Aí, o que acontece? Reage com carbono sólido formando silício líquido. Então, quando ele reage com carbono sólido, ele forma silício líquido e monóxido de carbono gasoso, CO. Então, ó, o óxido de silício reage com carbono, formando silício líquido e gás carbônico. Primeira coisa, como eu montei a reação, tem que ver se ela está balanceada. Então, aqui, ó, um silício, 2 oxigênios, um carbono. Um silício, um carbono e um oxigênio. Ela não está balanceada. Então, na verdade, aqui, para eu balancear a equação, ó, como aqui eu tenho 2 oxigênios, lá aqui só tem 1. Então, eu vou pôr um 2 aqui na frente. Tá? Coloquei um 2 aqui na frente. Colocando um 2 aqui na frente, eu aumentei 2 carbonos. Do lado de lá tem 1. Põe um 2 aqui. Então, ó, tenho um silício, 2 carbonos, 2 carbonos. O2, 2 oxigênios, 2 O, 2 oxigênios. Agora a reação está balanceada. Agora que eu vou fazer a conta. Então, a reação balanceada, tá? A primeira etapa. Aí, o que eu sei aqui, ó? Em um preparo industrial de silício, 155,8 kg de SiO2, então 155
75,8 quilos de SiO2 reagem com 78,3 quilos de carbono. 78,3 quilos de carbono. E formam 66,1 quilos de silício. Beleza? Então, tem que determinar o reagente limitante, o rendimento teórico e o rendimento percentual da reação. Tá? Primeira coisa, gente, me deu os dois reagentes, um dos dois está em excesso. Um dos dois está em excesso. Esse tipo de problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer depois de balancear a equação, é claro, é ver quem está em excesso. Então, primeiro, eu nunca vou fazer as contas com quem está em excesso. Como eu falei para vocês 50 vezes, eu tenho que fazer sempre a conta com quem está limitando, com o agente limitante. Então, eu tenho que descobrir quem que é o limitante. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1 mol, vamos supor não, eu tenho 1 mol de SiO2 e tenho 2 mols de carbono. Eu não posso misturar mol com grama e nem grama com mol. Tem que estar ou tudo em grama ou tudo deve estar em mol. Tá? Aí o que acontece aqui? O que acontece ali? Vamos primeiro fazer uma transformação. E outra coisa, a massa molar é grama-mol, não quilograma. Então, para eu transformar de quilograma para grama, basta eu multiplicar por 1000. Então, vamos usar aqui tudo em grama. Ó. Então, aqui fica 155.800 gramas, 78.300 gramas, 66.100 gramas. Só transformei a unidade. Tá? Não posso misturar grama com mol. Então, vamos achar a massa molar. Então, da onde vem a massa molar? A massa molar vem da tabela periódica. Então, por exemplo, vai na tabela periódica, vai no Google, digita a massa molar do silício. A massa molar do silício, ela é 28. Então, aqui, massa molar. Massa molar. Eu tenho SiO2. A massa molar do silício da tabela periódica é 28 gramas por mol. Do oxigênio é 16 gramas por mol. A massa molar do silício é 28 gramas por mol, só que eu tenho 2 oxigênios, cada um é 16, então 2 vezes 16. Então, a massa molar do dióxido de silício é 28 mais 2 vezes 16, que dá 60. 60 gramas por mol. Pessoal, quantos mols eu tenho na reação? Ó? Da reação, observem, aqui eu tenho a reação. Ó. Dióxido de silício eu tenho 1 mol. A massa molar não é 60 gramas por mol? O que quer dizer 60 gramas por mol? Que eu tenho 60 gramas em 1 mol. Se aqui eu tenho 1 mol, esse 1 mol é referente a 60 gramas. Certo? Aí, a massa molar do carbono. Do carbono é tranquilo, certo? Porque do carbono, a massa molar dele é 12, né? Então, a massa molar do carbono é 12. Então, carbono, 12 gramas por mol. Só que o carbono, eu tenho quantos mols? 2. Então, o carbono tem 12 gramas em 1 mol. Certo? Em 2 mols, vou ter X, ou seja, 24 gramas. Então, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu transformei a proporção da reação. Então, vamos analisar aqui, ó. Da reação. 1 mol de SiO2 estão para 2 mols de carbono. Agora, convertendo isso para massa, 1 mol de SiO2 equivale a 60 gramas. 2 mols de carbono, 24 gramas. Então, isso aqui é a proporção da reação. Agora que eu vou fazer as contas. Por que eu vou fazer as contas? Olha só. Eu tenho 158,8, que está aqui em gramas, ou 78,3 quilos, aqui está em gramas. Um dos dois está em excesso, então eu tenho que calcular qual está em excesso. Então, a primeira coisa, eu vou partir da proporção da reação. Então, a proporção da reação me diz o seguinte: 60 gramas estão para
24 gramas. Aí, do enunciado do exercício, o que eu sei? Peraí, deixa eu só pegar os valores aqui para não precisar abrir outra página. Aqui. Que eu sei que eu tenho 78.300 gramas de dióxido de silício reagindo com... Não, desculpa. Está errado o valor aqui. Eu tenho 155,8 quilos, ou seja, 155.800 gramas de dióxido de silício reage com 78.300... Opa! Não vou fazer isso não. Vou pegar um dos dois. Eu tenho 155.800 gramas. Eu quero calcular quanto que eu precisaria de... Quanto que eu precisaria de gás carbônico, né? Não, de carbono só. De carbono. Então, 60 gramas de óxido de silício, dióxido de silício, dá 24 gramas de carbono. 158.800 daria X. Só fazer a conta. Então, aqui vai ficar 60x igual a 24 vezes 155.800. Então, x igual a 24 vezes 155.800 divididos por 60. Então, x vai dar... Vamos fazer as continhas aqui. 62.320. 62.320 gramas. Gente, analisem, ó. Presta atenção aqui, ó. Com 158.800, eu preciso de 62.320. Com 158.800, eu tenho 78.300. Ó, eu preciso de 62.320. Eu tenho 78.300. Se eu tenho 62.320, eu preciso de 78.000... Desculpa. Se eu preciso de 62.320 e eu tenho efetivamente 78.300 gramas, 78.300, que ele está em excesso ou está em falta? Excesso. Em excesso. Então, aqui, ó, esse elemento está em excesso, porque eu só precisava de 62.320. E eu tenho efetivamente 78.000, tenho muito mais do que ele, certo? Então, a primeira pergunta do problema, quem que é o reagente limitante? Reagente limitante, ó, o carbono está em excesso. Tenho mais do que eu preciso. Então, esse carinha aqui, ó, ele é o reagente limitante, tá? Então, o reagente limitante é o dióxido de silício, tá? SiO2. Beleza. Agora a segunda pergunta, o rendimento teórico. Gente, ponham isso na cabeça. Você nunca pode usar nas contas quem está em excesso. Você tem que usar nas contas quem é o limitante, certo? Então, quem que é o limitante? Esse daqui, ó. Agora, eu quero saber, com esse limitante, quanto que eu vou formar de silício. Quanto que eu vou produzir de silício, tá? Então, assim, eu vou utilizar o limitante. Aí da reação. A reação, eu sei que 1 mol de silício está para 1 mol... Desculpa, 1 mol de dióxido de silício está para 1 mol de silício. Tá? 1 para 1. Beleza? A massa molar do silício, a gente já utilizou ela hoje. Está aqui, ó. 28 gramas por mol. Se o silício tem 28 gramas por mol, em 1 mol, aqui eu vou ter 28 gramas. 1 mol de dióxido de silício, a gente já calculou isso aqui, tem 60 gramas. 1 mol de silício tem 28. Então, aqui, da reação química, um mol de SiO2 vai formar 1 mol de silício. Então, é 1 mol para 1 mol. Não vou usar em mol nas contas. Não vou usar em mol, vou usar em gramas. Então, eu sei ali, a gente já fez 1 mol de dióxido de silício é 60 gramas, é equivalente a 60 gramas. E 1 mol de silício é 28 gramas. Agora, tendo aquela quantidade de dióxido de silício, quanto que eu vou produzir de silício? Regra de 3.
Lembre-se, eu nunca vou utilizar quem está em excesso. Essa figura aqui está em excesso. Não é ele que eu vou utilizar nas contas. Eu vou ter que utilizar o silício, que é 155.800. Então, ó, 60 gramas de dióxido de silício estão para 28 gramas de silício. Então, 155.800 gramas de dióxido de silício vão formar X silício. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 60x igual a 28 vezes 155.800. Então, x é 28 vezes 155.800, divididos por 60. Alguém, por acaso, fez essa conta aí? Dá 72.706,67. Então, aqui, vamos pegar 72.706,7, arredondando aqui, ó. Gramas. Ou... 67. Oi? É 67. Tá, Não, eu arredondei... Vírgula 7. Então, assim, ou em quilo, né? Quanto que seria em quilo? 72,7 quilos. Tá? Gente, o que a gente calculou aqui, ó? Prestem atenção comigo. Olhem aqui, com 155.800 gramas, ou 155,8 quilos, eu conseguiria produzir 72.706 gramas, ou 72,7 quilos. Isso aqui é na teoria. A reação me diz que eu conseguiria fazer isso, certo? Então, isso aqui da reação, como eu falei na aula passada, é o rendimento teórico. Mas na prática, você não tem 100% de rendimento. Lembrem-se disso. O rendimento é menor na prática. Então, assim, a reação, o cálculo me diz quanto que eu conseguiria produzir, mas você tem perdas no teu sistema. Então, quanto que efetivamente você fez, ó? Você produziu 66,1 quilos, ou 66.100 gramas. Você teve efetivamente 66,1 quilos, mas a reação me diz que eu conseguiria ter 72 quilos. Ou seja, eu não tenho 100% de rendimento. Se a reação fosse 100%, eu teria feito aquilo que eu calculei, que é 72,7 quilos. Mas eu não tive tudo isso, eu só tive 66,1. Então, aqui, na teoria, é o rendimento teórico. Então, o rendimento teórico, vou usar em quilos aqui, tá? Rendimento teórico é 72,7 quilos. Mas o rendimento real é bem menos, é 66,1 quilos. Aí o exercício também pede o rendimento percentual. Então, a gente viu na aula passada, ó, rendimento percentual. É o rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100. Tá? Então, rendimento, porcentagem, é o rendimento real, que é 66,1, divididos pelo teórico, quanto que eu conseguiria teoricamente, e multiplico por 100. Então, pega ali 66,1, divide por 72,7, multiplica por 100. Ou seja, 90,9%. Arredondar aqui, aproximadamente 91%. Então, essa reação não me dá 100% de rendimento, ela me dá 91%. Porque se ela tivesse 100%, ela conseguiria produzir 72,7%. Mas ela não conseguiu produzir tudo isso, ela só conseguiu produzir 66,1%, porque ela tem perdas. Então, ela tem 9% de perdas e 91% de rendimento. Então, é isso que pede o exercício 4, acabando o nosso quiz de hoje. Dúvidas? Então, gente, é isso aí, tá? Estudem esta parte aí, vamos mantenham em dia aí as atividades, tá?
refaça os exercícios, aqueles que estão se batendo, reveja a aula, a gente fez a explicação de tudo isso na aula passada, tá lá no YouTube para vocês, tá? Refaça os exercícios e pratiquem isso aí, para vocês estarem preparados para fazer na segunda avaliação. Ele não é difícil, alguns são um pouquinho trabalhoso, tá? Alguns só são um pouco trabalhoso, mas vocês conseguem fazer, tem que praticar, tem que fazer, tá? Então, refaçam todos que a gente fez na aula passada, refaçam esses do quiz aí que vocês estão preparados. Aí, além disso, quem ainda não assistiu, assista a aula de eletroquímica. Já temos o nosso novo assunto, né? Cálculo estequiométrico, para alívio de alguns. Graças a Deus acabou, né? Agora começamos o assunto novo, que é eletroquímica. Tá? Então, dediquem-se também à eletroquímica. Assistam a aula até semana que vem, que já vai vir a continuação ali da eletroquímica. Beleza? Ô, professor, valeu. Então, gente, eu vou deixar esse tempo livre para vocês terminarem de assistir a aula de eletroquímica, alguns talvez começarem, mas ela tá bem curtinha, assim, sabe? Ela tem só 35 minutos, então é bem rapidinho de vocês assistirem. Quem não quiser assistir hoje, beleza, não tem problema, mas só não deixa acumular, tá? Porque semana que vem já vem outro assunto, se não quiser assistir hoje, assiste em outro horário, mas assista, tá? Não vem para a próxima aula sem assistir, para vocês não ficarem perdidos. Beleza? Tranquilo, valeu, professor. Beleza, então boa noite para vocês, finalizem ali. Valeu, Arilton, valeu, pessoal, valeu, Sandra, todo mundo. Tchau, tchau, boa noite.